Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 13 de fevereiro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo nesse instante. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo nós vamos ter os links de algumas músicas para você poder acessá-las e louvar o Senhor com música, exaltar o nome dele, adorar o nome dele com canções que reconheçam a grandeza dele, quem ele é. Também nós lembramos aqui que nós estamos nas redes sociais. Visita lá nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, nossa página no Face, nossa página no Insta, e também, se você precisa entrar em contato com a gente, pode escrever pelo DDD 16 99461 1717. Dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor. Este é o último sermão da série Prepare-se para a Batalha. Nós vamos fazer um apanhado geral com relação àquilo que nós vimos. De tudo aquilo que nós vimos, os 7 pontos da armadura de Deus, nós também podemos tirar daí desse texto e dessa armadura, né, princípios para a batalha espiritual. Então, nós temos a possibilidade aí de tirar daquilo que nós já vimos alguns princípios, na verdade 5 princípios que a gente deve levar com a gente, na vida da gente, para batalharmos de maneira eficaz contra os ataques do maligno. Então, para isso nós vamos ler Efésios 6, de 10 a 20, o texto inteiro que trata da armadura de Deus, e que diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E, para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Antes de nós continuarmos e meditarmos nesses princípios da batalha espiritual, vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor estenda a tua mão sobre a nossa vida, Pai. Eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame bênçãos sobre este momento, sobre esse sermão, esta reflexão, para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado e nós transformados de acordo com a tua vontade, de acordo com a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos assim. Amém.
O diabo não dá folga. E isso é uma coisa que a gente precisa sempre se lembrar. O diabo não dá folga. Ele vai com toda a força que ele tiver, toda a possibilidade que ele tiver para nos atacar. Se você teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, então ele não pode tomar essa salvação e ele não pode ter você de volta. Quando você era do mundo, quando você estava morta nos seus delitos e pecados, então você estava sob o controle, o domínio do príncipe deste mundo, ou seja, Satanás. Mas uma vez que você teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, ele quebrou essas cadeias, ele perdoou o seu pecado. Você não está mais debaixo do controle do pecado, nem do controle do maligno, mas você agora está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Agora, o que acontece? Acontece que o diabo, sabendo disso, ele não tem como tomar você de volta. Você é de Jesus. Mas ele tem como neutralizar você, tornar você neutro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você é um discípulo saudável, temente a Deus, fiel a Deus, piedoso, quando você anda bem pertinho de Jesus Cristo, quando você tem comunhão com Deus, quando a sua busca por Deus é próxima e que Deus e você e Deus, são uma relação muito, muito íntima. Você conhece o Deus a quem você serve. Quando existe essa realidade, então a sua vida espiritual está saudável, o seu relacionamento com Deus é um relacionamento saudável. E a consequência disso é que você vai dar frutos dignos de Cristo Jesus. E isso impacta no império das trevas, no domínio de Satanás, porque a luz de Cristo vai a partir de você espalhando, né, essa luz e afastando as trevas. Então não é possível que o diabo fique feliz quando nós somos discípulos frutíferos, quando nós andamos na luz e estamos na luz e seguimos perto do nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus Cristo de Nazaré, e então nós damos fruto, sendo canal da graça de Deus, sendo luz para as outras pessoas, espalhando a luz de Cristo, e afastando com isso as trevas. Isso é uma coisa que o diabo não tolera. Por isso ele sempre vai nos atacar. Por isso ele sempre vai tentar nos silenciar. Por isso ele vai tentar nos afastar de Deus, da influência do Senhor Jesus. Por isso ele vai tentar nos fazer viver na carne e não no Espírito Santo de Deus. E quando nós vivemos assim, nós também deixamos de ser frutíferos. Nós nos vemos enredados em pecado e a coisa vai ficando complicada o suficiente para nós nos vermos neutralizados pelas armadilhas do maligno. Então, acabamos virando um discípulo de Jesus neutro, que não gera problema para o império das trevas, que não é problema para Satanás. Eu volto a dizer coisas que eu já disse no passado, que se o diabo não se preocupa com você, então a sua vida espiritual não está saudável. Se o diabo não se preocupa com você em relação ao seu discipulado em Cristo Jesus, você vai indo mal e você precisa se arrepender daquilo, do mau caminho que você tomou. Porque com certeza você se desviou em algum ponto da graça de Deus e você está vivendo longe daquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. O diabo faz essas coisas. E muitas vezes ele é tão sutil que a gente nem percebe. E a gente acha que a gente está bombando, que a gente está arrasando. E na verdade a gente está
num caminho totalmente fora dos trilhos. Por conta disso, a gente precisa sempre se envolver e ter ciência de que nós estamos numa batalha e de que essa batalha precisa ser travada com a gente vestindo toda a armadura de Deus. E não somente isso, mas travando essa batalha de acordo com a estratégia que Deus nos deu, que é a oração, orando o tempo todo, com todo tipo de oração, e também fazendo as nossas súplicas, os nossos pedidos, e também orando pelos nossos irmãos em Cristo. Mas, hoje, eu quero condensar aquilo que ao longo desses meses a gente veio falando em 5 princípios. Princípios para a batalha espiritual, para todo esse processo em que o diabo nos ataca e nós precisamos continuar marchando. O primeiro princípio, portanto, é o princípio das Escrituras Sagradas. É fundamental que você entenda, você que está nos assistindo, entenda que não existe vitória na batalha espiritual sem que você esteja alinhado com as Escrituras Sagradas. Como nós falamos, é necessário que toda a nossa visão de mundo esteja ligada à verdade. E a verdade é revelada nas Escrituras Sagradas, porque a verdade nos dada pela revelação de Deus, daquilo que Deus revela sobre si mesmo, sobre nós e sobre o mundo ao nosso redor. E quando nossa visão de mundo, de nós e de Deus, está alinhado com aquilo que Deus revelou de si mesmo, e revelou onde? Nas Escrituras Sagradas, então nós já caminhamos muito bem. Para isso nós precisamos sempre meditar nas Escrituras. Por isso nós precisamos buscar a verdade que Deus revelou nas Escrituras Sagradas. Abrir a nossa Bíblia, acessar a nossa Bíblia, ler as preciosas porções dos textos bíblicos e meditar nelas. Sem isso, sem a gente aprender sobre as Escrituras Sagradas, meditar sobre as Escrituras Sagradas, crescer no conhecimento delas, e mais do que isso, viver a vontade de Deus expressa nas Escrituras Sagradas, sem essas coisas, nós não conseguimos nos ver fortalecidos nesse princípio, que são as Escrituras Sagradas. Sem as Escrituras Sagradas, a nossa vida é alvo das mentiras de Satanás, a nossa vida é alvo das ideias loucas de Satanás, que às vezes vão fazer sentido para nós, e a gente vai chegar ali e, quando vir, a gente se desviou do caminho. E voltando, e lembrando você que o diabo muitas vezes perverte o contexto dos textos bíblicos, e ele trabalha também com a palavra de Deus, joga princípios corrompidos através da palavra de Deus para te enganar. E ele diz assim, mas eu estou usando a Bíblia. Então, vigie, conheça as Escrituras para você não cair nessa. O segundo princípio que nós precisamos nos lembrar é o princípio da pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos sempre nos lembrar e ter em mente quem é Jesus e o que ele fez por mim e por você. Precisamos sempre nos lembrar de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que, portanto, ele é o precioso Filho de Deus, que se despiu da sua glória por amor de mim e de você, e que veio e andou entre nós, e viveu entre nós, e fez toda a vontade do Pai, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Isso nos leva à segunda pergunta sobre esse segundo princípio, Cristo. O que é que Cristo fez? Cristo assumiu a cruz. E eu quero que você se lembre que a cruz não era dele. Ele era um inocente. Ele foi perfeito em todos os caminhos de Deus. Mas ele pagou o preço pelo pecado. Ele se fez pecado por nós. E isso quer dizer que a cruz era minha
A cruz era sua, mas ele assumiu a condenação pelo pecado, que era minha e sua, nas suas costas, e pagou o preço do pecado pelo seu sangue derramado naquela cruz, para que eu e você, através da fé em Cristo Jesus, pudéssemos ser perdoados, pudéssemos ser declarados justos com a justiça que é de Cristo. Nós precisamos sempre nos lembrar que pelo sacrifício de Jesus na cruz e pela vitória de Jesus através da morte, porque no terceiro dia ele ressuscitou, pelo seu sacrifício nós fomos perdoados e pela sua ressurreição nós somos vitoriosos pela fé em Cristo Jesus. E, portanto, nós precisamos nos lembrar desse Jesus maravilhoso, que é aquele que tomou o nosso lugar e nos salvou, e que comprou para nós a vida eterna, e deu a nós a vida eterna. E nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo. O terceiro princípio que nós precisamos entender e nos lembrar é o da identidade. O princípio da identidade vai nos dizer, e vai gerar uma outra pergunta também. Quem nós somos em Cristo Jesus? Se, por um lado, nós precisamos nos lembrar quem é Jesus, o que ele fez, nós também precisamos nos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Porque a partir da obra de Jesus, nós fomos transformados e a nossa identidade é outra. Nós não precisamos provar quem nós somos para as pessoas, nós não precisamos viver com os erros do passado, ou pelo menos viver escravizados pelos erros do passado, por determinadas orientações familiares e culturais, porque hoje nós somos discípulos do Senhor Jesus e nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Por conta disso, precisamos nos lembrar, né, de quem nós somos. Quando eu pergunto para você que está nos assistindo, quem eu sou em Cristo Jesus, ou no seu caso, né, quem você é em Cristo Jesus, precisamos nos lembrar do que a obra de Jesus, o ato de Jesus na cruz e na ressurreição, o que ele fez por nós, o que a sua justiça fez por nós. A gente precisa entender que nós somos amados por Deus. Isso faz parte da nossa identidade. Nós somos alvo do profundo amor de Deus. Nós precisamos entender que nós somos pessoas que possuem a vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que em Cristo nós somos perdoados, e que em Cristo nós somos declarados justos. Nós precisamos nos lembrar de que em Cristo nós fomos separados como propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que agora nós somos santos, separados para Deus e, portanto, separados do mal, do pecado, do sistema deste mundo. Nós somos de Deus e para Deus e vivemos e precisamos viver alinhados à vontade de Deus. Agora, nós vivemos para Ele e isso envolve nós sermos santos. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e, portanto, co-herdeiros com Cristo, estamos destinados a viver a eternidade, reinando com Cristo. Portanto, eu e você, desde já, somos reis e rainhas, príncipes e princesas do reino de Deus. Isso não serve para a gente bater no peito e simplesmente sair jogando isso na cara das pessoas. Essa não é a questão. Mas precisamos entender que, mesmo sem merecer sermos dessa geração real, nós recebemos isso pela graça de Deus. E isso precisa ficar claro com relação
a nossa identidade. Nós precisamos entender que nós somos sacerdotes de Deus. Deus nos fez sacerdotes dele, portanto nós temos grande e pleno acesso ao nosso Deus e podemos viver em comunhão e num relacionamento íntimo com Ele, porque somos sacerdotes do Altíssimo. Tem uma série de outras coisas e poderíamos ficar aí horas e horas falando sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Mas entenda, a sua identidade está em Cristo e o diabo muitas vezes vai tentar negar isso. O diabo muitas vezes vai acusar você do seu pecado para que você se esqueça de quem você é em Cristo Jesus. Ele vai tentar trabalhar com traumas do passado e jeitos antigos de você pensar para que você se esqueça de quem você é em Cristo Jesus. Quem Jesus Cristo, pelo seu poder, te transformou e tem transformado você. Essa é que é a grande questão. Ainda não somos uma obra acabada. E por isso, infelizmente, pecamos. E o diabo sabe disso e ele bate firme nisso. Mas nós precisamos nos lembrar que também não somos uma obra acabada, mas que estamos sendo santificados e transformados ao longo da nossa vida de discipulado, a ponto de, um dia, nós sermos terminados. A nossa obra, né, a obra que Deus está fazendo na nossa vida, ser terminada, sim, porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la no dia. No dia em que Jesus voltar. No dia em que a história mudar. Então, naquele dia, também nós teremos e vamos presenciar a finalização de todo o processo de transformação e santificação que Deus tem feito na nossa vida. Lembrando que esse processo de santificação é o processo em que, dia a dia, de pouco em pouco, nossa vida vai ficando mais parecida com a personalidade, com a santidade de Jesus e menos parecido com o mundo. Tudo isso faz parte de quem nós somos em Cristo Jesus. Além disso, o quarto princípio é o princípio da oração. Falamos muito disso na semana passada, eu não vou ficar me repetindo muito, mas lembre-se de que é na oração que a gente batalha. Não é de acordo com as nossas brigas, as nossas brigas não resolvem, ficar falando muito não resolve ficar dando murro em ponta de faca, não resolve ficar tentando manipular as pessoas, não resolve ficar batendo na mesa. Você pode sim se manifestar de várias formas quando você vê uma injustiça. A gente precisa se manifestar, por exemplo, mas nunca sair do âmbito da oração. A gente precisa orar e orar muito. Pensa numa injustiça que você presenciou e que você tem, portanto, um dever moral, muitas vezes, de ir lá e se manifestar contra a injustiça que uma pessoa passou, né? Você, às vezes, se torna responsável por ir lá e interferir nisso. Essa responsabilidade, ela não some com aquilo que eu estou falando, que a gente precisa resolver as coisas na oração. Mas, por exemplo, né, chegando nesse exemplo de um ato de injustiça que você vai interferir, você não pode simplesmente trabalhar isso com a sua argumentação, com o seu manifesto e tudo mais. Você precisa trabalhar isso no campo da oração, pedindo, intercedendo e fazendo todo tipo de orações possíveis, agradecendo, com gratidão, louvando, exaltando o Senhor, confessando o seu pecado. Isso foi uma coisa que na semana passada eu não cheguei a falar, mas assim, se o diabo é o nosso acusador, como é que a gente trabalha isso com relação aos pecados que infelizmente a gente ainda comete? A gente chega diante de Deus e confessa o nosso pecado ao Senhor com o coração arrependido. Todas essas coisas, elas fazem parte de quem nós somos
e como nós batalhamos. Batalhamos em oração. Então, coloque todas as coisas em oração. Os seus pedidos, as suas necessidades, os seus medos, as suas dúvidas, as questões de outras pessoas ao seu redor. É muito importante que você tenha um coração grato e agradeça ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na sua vida e louve a Ele, cante louvores a Ele. Em tudo isso você vai trabalhar com a oração, porque na oração que está a estratégia de batalha, a estratégia do combate. O quinto e último princípio é o princípio do relacionamento, dos relacionamentos. Nós vimos isso um pouco apenas, mas nós precisamos aprender a viver uma relação de paz e de amor com as outras pessoas. Porque o diabo vai trabalhar muitas vezes nos nossos desentendimentos, jogando uma pessoa contra a outra. E nós precisamos, portanto, nos esforçar para viver em paz com todas as pessoas e aprender a amar todas as pessoas, a começar pelos nossos irmãos em Cristo, prosseguindo para aquelas pessoas ao nosso redor que não têm Jesus e que precisam de Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor e que não fazem parte da família de Deus. E por último, nós precisamos amar, inclusive, aqueles que são tidos como nossos inimigos, que nos prejudicam e nos odeiam. Nós precisamos amá-los. Então, em tudo isso, nós precisamos viver um relacionamento saudável no Senhor Jesus, aprendendo a amar as pessoas e aprendendo a viver em paz com as pessoas, aprendendo a perdoar as ofensas, aprendendo a liberar esse perdão e não guardar a mágoa para nós. Isso é muito importante, porque o diabo vai nos encher de desentendimentos, como eu disse. O diabo vai nos encher de maledicência, a gente vai querer ficar falando mal das outras pessoas, fofocando da vida das outras pessoas, guardando mágoa, guardando rancor, tentando se vingar das pessoas que nos prejudicam, pagando mal com mal. E nada disso faz parte daquilo que Jesus propôs para nós. Nós precisamos sempre nos lembrar que a gente precisa viver tanto quanto possível em paz com todas as pessoas. O diabo adora quando a gente se desentende, quando a gente não perdoa, quando a gente não ama. Portanto, viva esse amor, viva em paz com as pessoas, sempre, sempre, sempre que possível. E se não for possível, que não seja por uma contribuição sua, porque dentro daquilo que for possível, você contribua sempre para a paz. Seja sempre um promotor da paz em todas as coisas, em todos os seus caminhos. Esses são, portanto, os cinco princípios que eu quero deixar para que a gente possa batalhar contra os ataques de Satanás. De trás para frente, o princípio do relacionamento, o princípio da oração, o princípio da identidade, o princípio de Cristo e o princípio das Escrituras. Nesse momento, talvez, você esteja pensando quais princípios que podem estar falhando na sua vida. O que é que falta? Em que você está frágil? Talvez em que você está forte também, porque às vezes o Espírito Santo de Deus chega a nós e nos elogia e fala assim, muito bem, esse ponto você tem sido muito bom. Esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus precisa falar com você. E eu quero colocar a sua vida em oração nesse instante e orar por você. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse amigo, dessa amiga, desse irmão, dessa irmã, que estão nos ouvindo nesse instante, Senhor Deus. Eu quero te pedir que o Senhor os abençoe poderosamente,
Quero te pedir que o Senhor se fortaleça com esses 5 princípios, Senhor Deus, que eles sejam sempre apegados. E não só eles, mas eu também, eu me incluo nisso, que nós sejamos sempre apegados à Tua Palavra, moldados à Tua Palavra, praticando, conhecendo e praticando a Tua Palavra, Senhor Deus. Nós queremos te pedir que a identidade de Cristo, quem é Cristo e o que Ele fez por nós, fique sempre fresco na nossa mente e no nosso coração, que a gente não esqueça a preciosa obra que nós recebemos de Cristo Jesus. Queremos te pedir que também o Senhor coloque sempre no nosso coração e fortaleça no nosso coração quem nós somos em Ti, porque o Senhor nos transformou e tem nos transformado. Nós não podemos perder de vista a nossa identidade em Cristo Jesus. Faz-nos também, Senhor Deus, pessoas sempre de profunda oração, que oram em todo momento, de todas as formas, Senhor Deus. Nós queremos te pedir por isso. Queremos te pedir que o Senhor alinhe os nossos relacionamentos para eles estarem sempre de acordo com a tua vontade, segundo o amor que tu nos deste, em paz, dentro das possibilidades com todas as pessoas. É no nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém, meus queridos. Estamos chegando ao final desse vídeo, desse sermão, e, portanto, começando a semana, vão ao longo dessa semana, para serem bênção no mundo ao redor de vocês. Vão ao longo dessa semana, marchando, sempre inabaláveis, diante da batalha contra Satanás e todos os seus anjos. Que Deus abençoe cada um de vocês.